Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Terceiro Setor. Aqui você confere o trabalho de ONGs, de instituições que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Hoje nós vamos conhecer a Bike Anjo, uma ONG que promove a bicicleta como meio de transporte acessível, sustentável e transformador. E quem conta tudo pra gente sobre esta ação em diversas cidades do Brasil e do mundo é o Iron Wisniewski, que é um anjo voluntário da ONG. Seja muito bem-vindo, Iron. Já vou começar dizendo que é mais fácil andar de bicicleta do que falar o seu nome. Sim. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por dividir essa história com todos. E eu já começo perguntando o que é ser um anjo voluntário. Legal. Na verdade, acho que ser voluntário é uma coisa legal de você dar o teu tempo para as pessoas, né? E descobri que juntar a bike no meio da história dava certo. E realmente, acho que ser anjo ali é você estar com pessoas e poder dividir um pouco do que eu aprendi a fazer como hobby, se tornou um esporte hoje na minha vida, e você acabar usando esse tempo para ensinar as pessoas que não sabem ou que querem e não puderam por algum motivo, me fez, na real, chegar nesse projeto. E como é que foi chegar nesse projeto? A ideia de constituir uma ONG, de agregar esse número aí, que são milhares de pessoas, a gente já vai falar da ação em todo o mundo. Chegar no Bike Anjo, no meu caso, foi família. Meu pai já tinha amigos que, na verdade, eram do Bike Anjo. Eu fui descobrindo que tinha muito mais gente em volta de mim que já estava perto do projeto. E o start maior foi quando eu descobri uma amiga que estava buscando alguém aqui em São Paulo, que ela queria pagar, literalmente, para alguém ajudá-la a aprender a andar de bicicleta. Porque ela falou, olha, eu encontro academia para fazer tudo o que existe no mundo. Dá para nadar, dá para aprender a escalar, mas e pedalar? Pedalar nunca ninguém parou para pensar. Que para nós, quando você começa a aprender, acho que todo brasileiro, né, bem cedinho, Sim. bicicleta, tal. E tem gente que passou desse período por algum motivo, alguma coisa aconteceu ali e não tem onde treinar, não tem com quem de fato você pedir esse apoio. E é engraçado que quanto mais velho você vai ficando, né, no sentido de passou ali de criança, a gente perde essa referência de como a gente pode começar a pedalar de novo. E tem muita gente que acha que não tem mais hora para começar. E aí foi muito assim, eu acompanhei com alguns esses amigos meus, buscando algum jeito de começar a pedalar. E literalmente foi para a internet ali. Aí quando eu encontrei o projeto via Instagram, eu questionei, enfim, alguns amigos, falei, olha, vocês conhecem, vocês sabem se realmente esse projeto é de verdade, se ele realmente tá ali e funciona. E nessa hora minha mãe ouviu. Ela falou, meu pai ouviu e falou assim, mas como é que você não conhece o Bike Anjo? Aí eu achei estranho, né? Eu falei, mas por que vocês nunca me contaram disso aqui? E foi algo que nasceu assim. E daí meu pai me conectou com essas pessoas que já estavam dentro do projeto, que já foram anjos há muitos anos atrás. E apareci, literalmente, conversei com um pessoal, existe uma rede de apoio, né? Você, quando se torna voluntário, você é colocado dentro de um grupo, onde eles te ajudam a ensinar, a aprender a ensinar as pessoas. Porque às vezes a gente só tem a vontade de estar ali, mas existe uma didática, enfim, né? Então existe ali quem já está, passa esse conhecimento para você, e você vai passar esse conhecimento para frente. E quando você passa esse conhecimento para a gente, naquele primeiro momento é um acolhimento, né, Iron? E depois, conforme vão, acredito eu, surgindo as aulas, também é um desafio, porque até hoje, para a gente que é um pouco mais velho, não é mais uma criança, quando a gente pega a bicicleta, é um desafio estar na bicicleta. Você está conduzindo, né? É aquele momento que você está empoderado, mas tem o trânsito, tem a questão da mobilidade, tem a calçada, tem a ciclovia, tem o previsão do tempo. Essa questão do acolhimento ela é muito forte quando a gente abre as oficinas, né? Hoje a gente chama de Escola Bike Anjo, que é uma parte do projeto onde, de fato, a gente está na rua, a gente coloca as bicicletas que tem a revisão, enfim, tem uma parte dos voluntários que eles cuidam também da manutenção das bicicletas. Sim. Porque o que acontece? Se uma pessoa já não pedala,
muito provavelmente ela não tem uma bicicleta. Então, e daí fica aquela história, como que eu vou começar a pedalar se eu não tenho a bicicleta? Mas para que eu vou ter a bicicleta se eu não sei pedalar? Então, você fica nesse ciclo. Então, por esse motivo, a gente tem realmente ali um grupo de bicicletas. Vou falar daqui de São Paulo, que é o núcleo que eu atuo. Mas a gente sim tem ali no Largo da Batata um container de bicicletas, com as bicicletas que são revisadas constantemente por um pedaço do time de voluntários. E elas são postas literalmente na rua, de forma segura, obviamente, ali num ambiente controlado, para que a gente possa realmente receber essas pessoas. Aí, quando você fala de acolhimento, é muito engraçado, porque as primeiras coisas que a gente ouve quando as pessoas estão perto de uma bicicleta, nem em cima delas, é todo um histórico de tudo que você pode imaginar que pode ter acontecido na vida de uma pessoa para ela não ter pedalado. Medo, ou já tentou e caiu, ou alguma situação ali de família que não deixava pedalar, ou não tinha condição mesmo, de fato, de ter uma bicicleta. Então, os primeiros minutos ali, antes até da pessoa subir na bicicleta, a gente conversa com ela. A gente precisa entender o que ela tem por trás da vontade. Às vezes é a questão de resolver um trauma, ou às vezes, de fato, você tem ali só oportunidades que foram perdidas e ela não pedalou. Aí, depois desse primeiro acolhimento, aí sim, a gente explica para a pessoa que ali realmente a ideia é que ela comece a se familiarizar com aquele monstro de metal que está ali perto de você. Aquele momento explicando. Exato. Então, você coloca as pessoas perto da bicicleta, explica um pouco. Às vezes, as pessoas nem conhecem, por mais simples que pareça ser, quais são as peças que as pessoas têm ali. Olha, isso é uma roda, isso é o pedal, isso é o banco, enfim, esse é o guidão. Então, você apresenta a pessoa, ou reapresenta a ela a bicicleta e explica o que a gente vai fazer ali. Então, realmente, esse acolhimento ele é muito importante para que a pessoa se sinta parte do processo. Não simplesmente eu vou colocá-la em cima de uma bicicleta, como quando a gente começa a aprender, pequeno, né? Vai na ladeira. Isso causa realmente um pouco de trauma ali, dependendo se você for reto na ladeira. E a gente começa na rodinha, depois tira a rodinha. E depois você vai descobrindo que a rodinha ela pode ser útil, mas pode não ser. Depende muito da pessoa. Então, assim, esse acolhimento é importante para a gente entender onde essa pessoa está com a bicicleta. E, de fato, depois que a pessoa começa nas aulas, tá? A gente vai falar ali que num encontro, né, normalmente a gente faz ele aos finais de semana, durante uma manhã completa. Então, vou falar que sim, existem pessoas que chegam que nunca subiram em uma bicicleta e que conseguem. Aí vou falar que é mérito 100% da pessoa, porque, de fato, eu estou apoiando. Mas ali eu estou muito mais como incentivador. E tem pessoas que saem pedalando nesse curto espaço. E daí, nesse momento, a gente explica para ela, fala, olha, realmente a gente está te dando uma oportunidade aqui, né, de aprender num ambiente seguro. De fato, a gente precisa treinar um pouco mais antes de ir para a rua, principalmente aqui em São Paulo, que o trânsito não coopera muito, né, para ciclistas. Então, a ideia é que essa pessoa ela saiba, né, que saindo dali, ela fala assim, olha, vamos treinar, a gente está aqui, inclusive, a gente não só ensina a pedalar, mas a gente ajuda também quem está começando a pedalar a se sentir mais seguro, a entender como ela tem que se portar, o que ela pode, o que ela não pode, como ela tem que ir para a rua. Então, a ideia também é ajudar essas pessoas depois. E daí, é engraçado, porque a gente começa numa praça, a gente começa com as pessoas nesse ambiente seguro, e é engraçado quando essas pessoas voltam como voluntárias. Elas voltam falando, olha, eu quero devolver um pouco, ou eu quero passar um pouco do que vocês me deram. E a rede começa a se perpetuar e assim vai. Quem são essas pessoas? São pessoas de diferentes profissões, de diferentes histórias, porque a gente sabe, eu lembro que quando eu aprendi a andar muito pequena, caí muitas vezes, ralei o joelho, né, como falava, e a gente sabe que é um desafio. E quando nós somos muito pequenos, acho que também deve ter acontecido com você, é um desafio que a gente consiga andar sem a rodinha, comigo foi assim, e que consiga se equilibrar sem cair. E acredito que quando a pessoa tem uma idade mais avançada, enfim, já é adulto e ainda não teve o primeiro contato com a bike, é um desafio maior ainda, porque essa pessoa já vem carregada de histórias, alguns traumas, como você mesmo disse. Com certeza. Acho que de pessoas, eu vou falar que é um grupo muito, muito diverso. A gente fala ali desde pessoas muito novas, sendo voluntárias. Inclusive, nós temos anjinhos
de 6 anos, de 8 anos, que já pedalam e que ainda crianças ensinam crianças a pedalar. Então, isso é muito legal. A gente tem realmente aqui no Largo da Batata alguns pequenininhos que fazem parte do projeto ativamente com a gente, que vieram naturalmente com os pais. Os pais já pedalam, então são pessoas que a gente tem ali que já são da bike, que já pedalam em outros coletivos ou que usam, assim como eu, a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. E você tem pessoas que são completamente fora do meio da bike, que nunca tiveram contato no sentido profissional, assim como eu, mas que usam a bicicleta como um meio de transporte. E sim, existem aí sim pessoas, né, que são mecânicas de bicicleta, que são pessoas que têm lojas de bicicletas, que aí são pessoas que vivem no ecossistema da bike aqui em São Paulo, e elas ajudam dentro do projeto com o que elas podem e o que elas conseguem. Então, por exemplo, eu não tenho habilidades como mecânico. Troco o mínimo, sei o necessário para não parar na rua, mas ali daí então eu posso ajudar realmente na parte de didática, na parte de apoio e na parte das aulas. E aí pessoas que têm habilidade mecânica, e aí de fato, né, que ou são ou que já têm, né, uma certa experiência, elas apoiam no projeto dessa forma. Então eles vão realmente suprir uma parte também que é necessária, que é fazer com que as bikes estejam sempre boas para que a gente consiga ministrar. Então sim, acho que é um grupo bem diverso. E aí quando a gente fala, né, a gente tem esse imaginário que somente quando a gente é grande que a gente vai querer aprender. Aqui a gente tem uma história bem engraçada em São Paulo. A gente perdeu com o tempo, né, a possibilidade do que a gente talvez aqui teve com os nossos pais, que era o tempo de ir para a rua. Sim. O tempo de brincar de final de semana e tentar colocar a rodinha para começar a fazer isso. Dependendo de onde você está em São Paulo hoje, que a gente tem, né, basicamente um continente aqui dentro da cidade, você tem lugares que você tem esse espaço para fazer isso. Quem está mais para a parte do centro da cidade, não existe espaço seguro quase mais para fazer isso. Então, para os pais hoje levar uma criança para um parque, fazer isso, talvez sim, talvez não. Talvez exista a bicicleta para aquilo, talvez não. Então, quando a gente fala de adultos aprendendo a andar de bicicleta, você tem realmente essa questão dos traumas, você tem uma questão de equilíbrio, mas a gente recebe muita criança também. Então, vem os pais que já pedalam e falam assim, olha, eu queria muito que meu filho, minha filha começassem a pedalar. As crianças. E eles vêm. E criança, obviamente, é muito mais rápido o processo, Sim. porque elas não têm medo. Então, não tem medo de cair, não tem medo de pedalar. Elas querem colocar o pedal assim nos primeiros 5 minutos já para sair correndo de bicicleta. E adulto, de fato, você tem o medo de cair. O medo que possivelmente você já teve com alguma queda que você já teve. Ou às vezes só o medo. É o medo de, a gente fala, né, de adulto, você tem medo de tudo, né? A única certeza que você tem, na verdade, é que você vai para o chão de bicicleta na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Mas, de fato, às vezes não, né? Você tem realmente ali só mais entraves. E criança não tem tanto. Mas, assim, inclusive as aulas, elas também, quando a gente ministra, todo mundo vai junto. Então, você vai ter a criança, o adolescente, o adulto e o idoso, todo mundo na mesma linha. Todos a gente segue, basicamente, a mesma lógica, né, de trabalhar o equilíbrio, de entender as peças da bike, de entender como vai para frente, como freia, o básico do básico. E aí, dependendo da pessoa, aí você tem uma evolução maior, uma evolução menor. E é legal porque tem pessoas com que a gente já acompanha, que elas nos acompanham a muitos encontros. Olha que bacana. Então você vê que a pessoa ela começou ali no beabá do beabado, olha, eu só preciso sentar na bicicleta e não cair parada. Não cair, Na próxima você já percebe que a pessoa já está começando a se deslocar, depois ela começa a se equilibrar melhor e assim vai. Então assim, existem desafios bem legais, mas assim, isso é legal até por causa do grupo. Quando às vezes a gente tem uma maior dificuldade com uma pessoa que a gente esteja ajudando e um outro anjo já teve alguma experiência parecida, tem essa troca. Tem essa troca, e essa troca é imediata. Então, às vezes a gente está ali, às vezes tem mais de um anjo com uma pessoa, porque é uma necessidade e para a pessoa a ideia ali, ela já está tão focada e a gente sabe, quando você está aprendendo alguma coisa, o mundo para, né? Para, basicamente você, a bicicleta
E é isso. E o chão, né? Que é o maior medo de quem está andando de bicicleta. Daí realmente você tem apoio de mais de um anjo. Você tem as pessoas ali que o nosso papel ali, literalmente, como eu comentei, né? É ser um incentivador. Então, eu não vou ser o professor, o teu professor para andar. Eu estou aqui para te facilitar o teu processo de aprendizagem. E quando você fala nesse processo de ser um facilitador, a gente está observando aqui as imagens, né, de diferentes ações de todos vocês, como você bem disse, né, Iron, diferentes idades, homens, mulheres, crianças, idosos, porque a bicicleta acaba se tornando uma companheira, uma amiga. E eu lembro que antigamente a bicicleta era aquele presente de Natal, porque era muito caro. Não eram todas as famílias que tinham acesso. A gente pegava do primo, herdava do primo, da prima, do irmão. E hoje a gente tem um acesso mais facilitado, porque a gente tem várias empresas, e a gente já vai falar sobre essas parcerias, que disponibilizam bicicletas. As bicicletas, e quando a gente fala aqui no estado de São Paulo principalmente, eu acho que até em outros países, é um meio de transporte real das pessoas, né? Elas têm a bicicleta, vão para o trabalho, voltam para casa, vão para os estudos, levam as crianças na escola. A gente cansa de ver aqui perto da Alesp, do Palácio 9 de Julho, as pessoas com a criança na garupinha, na cadeirinha, às vezes são duas crianças, um pai numa bicicleta. Então, eu acho que quando a pessoa tem a possibilidade de ter um anjo como você na vida, para incentivar, para que ela possa ter essa amiga, essa parceira de vida, também muda por completo a vida dessa pessoa, né, Iron? Muda. Eu falo que quando a primeira vez, eu vou dar um caos aqui, mas enfim, a primeira vez que literalmente que eu fui a campo com o Bike Anjo, eu ouvi uma história de uma pessoa que me trouxe isso. Era uma senhora, eu não vou esquecer o nome dela, acho que nunca, chamava Eunice, tinha 62 anos e foi muito nesse passo que ela trouxe. Ela realmente já tinha andado de bicicleta com 5 ou 6 anos de idade. Leia-se, ela estava com 62 no dia em que a gente estava, enfim, que a gente estava se conhecendo. E o passo dela era basicamente, ela falou assim, olha, eu sempre quis andar de bicicleta, meus pais não deixavam, porque na época quando eu era criança, não era uma coisa de menina fazer. E por anos, por essa questão da facilidade, do acesso à bicicleta, o pai simplesmente não permitia com que ela andasse de bicicleta e não proveu bicicleta. Então ela disse para mim, olha, eu tentei algumas vezes com bicicletas que eu encontrava no meio do caminho da minha vida, mas em todas elas foi frustrada, porque de fato a bicicleta era muito grande, eu era pequeno, eu não tinha quem me apoiasse, e eu fui criando traumas. Basicamente, ela só foi caindo e ela falou, então chegou um momento em que eu desisti. Não era para mim bicicleta. E passou muitos anos, ela não era de São Paulo, ela veio para São Paulo para trabalhar, enfim, casou-se, filhos formados, enfim, o processo inteiro, né? E chegou num ponto em que ela falou, eu preciso sair de casa, eu preciso expandir meu horizonte, eu estou em São Paulo, numa cidade gigantesca, e por que não uma bicicleta? Olha que E ela bacana. trouxe isso para mim e me pegou muito isso. No sentido de eu cresci com bicicleta em casa. Então, realmente, o meu acesso à bicicleta ele foi muito facilitado. E ela não. E daí, ali, para mim, falou assim, bom, vamos entender aqui até onde eu consigo te ajudar, mas eu preciso muito entender como você quer ser ajudada. E aí, ela me trouxe exatamente esse cenário. Ela falou, olha, a bicicleta, numa cidade que automaticamente te prende num metrô, ou te força a usar o ônibus, ou né, nas piores das situações, fica preso 2 horas no carro tentando subir a Rebouças. Ela falou, talvez a bicicleta fosse um momento ali que eu conseguisse essa liberdade que eu sempre quis. Só que eu não sei como uso essa bicicleta. E veio essa história e eu falei, bom, vamos entender aqui até onde vamos. E daí, partindo desse ponto, ela tinha uma vontade assim gigantesca de andar de bicicleta. E eu falei, bom, vamos ver até onde a gente vai aqui. E, de fato, ela foi uma pessoa com quem eu acompanhei 2 ou 3 encontros. E no segundo encontro, ela começou a pedalar. Olha que bacana. E até hoje eu não esqueço de olhar para ela e ela pedalando e literalmente chorando, porque ela falou assim, cara, você não tem noção do mundo que você abriu. É isso, abrir Então, o mundo. naquele momento, eu entendi que bicicleta tem
um poder muito maior do que eu imaginava até então, porque quando a gente fala de um meio de transporte que para mim é aquela coisa do preciso ir ao mercado, pego, eu não tinha noção de quanto isso pode ser transformador numa vida de uma pessoa. E de fato, você tem ali uma força grande nessas pessoas que querem pedalar e realmente a bicicleta vem com N significados presos nela. E nesse caso era a liberdade. E de fato a gente tem a economia também. Você tem a questão de ser sustentável, porque eu estou tirando um carro da rua. E já vamos falar mais sobre isso. A gente faz um rápido intervalo aqui no terceiro setor e daqui a pouco a gente vai conhecer mais sobre as ações da Bike Anjo. Tá muito interessante, né? Continue com a gente. Já estamos de volta com o terceiro setor e com o nosso convidado de hoje, o nosso entrevistado, que é o Iron Vienesvisk. Ó, já não acertei, viu? Prefiro andar de bicicleta, do Bike Anjo. Iron, a gente falava até no bastidor, porque o papo não acabou aqui. Esse desafio que é andar de bicicleta, ainda mais atualmente com essas metrópoles, as cidades que a gente encontra trânsito, poluição, um dia de manhã tem sol, você sai com a bicicleta, quando você volta já está chovendo, mas é um desafio bom. E quando a gente vence esse desafio, e acredito que vocês vejam diariamente essas histórias desafiadoras, e quando a gente tem essa vitória do desafio, a gente leva para a vida e não quer mais deixar a bicicleta em casa, não. Na verdade, isso assim, eu vou falar de São Paulo, né? Que acho que eu aprendi a pedalar, que a gente brinca no modo Deus, né? Porque basicamente é muito complicado você... são muitas variáveis que você tem que considerar quando você coloca uma bicicleta na rua. Na rua eu falo, obviamente, né, da forma mais segura possível, que é tentar usar o máximo que eu consigo de ciclovia quando ela existe ou quando ela é possível de ser usada. Capacete, aqueles instrumentos todos, são, né, os coisas, equipamentos. Exato, são coisas mínimas que pensa assim, quando a gente está dentro de um carro, você tem, querendo ou não, uma casca de lata em volta de você. Quando você está numa moto, você hoje não consegue imaginar uma pessoa andando de moto sem capacete. E o porquê que de bicicleta a gente ignora? É porque a gente traz lá do começo que a bicicleta sempre foi algo de lazer, que a gente usava enquanto criança, andando numa rua que não passava carro. Quando você leva uma bicicleta para a rua, né, você tem que pensar que você dentro do sistema ali, né, o sistema viário, você depois do pedestre é a pessoa mais vulnerável, porque você não tem absolutamente nada em volta de você que te proteja. Então a ideia é que assim, né, quando a gente tem a sorte de que a cidade te provê isso, ou seja, a implementação de ciclofaixa, que você tem ali recuos dentro das vias para que você possa de fato andar de bicicleta de forma segura, o desafio ele ficou um pouquinho menor. De fato, você se sente um pouco mais tranquilo porque você não vai dividir aquela faixa com um ônibus, por exemplo, que em medidas de proporção você é uma formiguinha perto de um daqueles, principalmente aqui em São Paulo que tem aqueles biarticulados, né? Exato. Então, assim, é um desafio e, de fato, mas é um desafio que, com o tempo, você vai entendendo a cidade, você vai entendendo como e o que você pode fazer e, o mais importante, aquilo que você não deve fazer. Porque é a mesma história, a gente começa a colocar na rua, você vai criando confiança. E assim como qualquer coisa que a gente faz na vida, ao ponto que no teu cérebro fala assim, não, isso aqui está tranquilo. Você acaba tirando a mão da segurança em alguns pontos. Então, a gente realmente, o maior desafio, eu acho que é manter-se seguro para que, de fato, você possa continuar usando a bicicleta todos os dias. E esse desafio ele vai se tornando, aí você cria desafios novos, né? Por exemplo, antes eu fazia esse percurso curtinho, sem chuva. No segundo, você fala assim, bom, acho que eu posso tentar fazer com chuva agora. De fato, é muito ruim andar, né, molhado e tal, mas... às vezes é necessário ali, ou por uma questão de emergência, você vai aprendendo isso. Então, esses desafios vão mudando. Então, você vai colocando mais percursos no seu caminho, você vai colocando outras possibilidades, outras vias, enfim. Então, os desafios eles vão mudando. Mas, de fato, deixar a bicicleta em casa é um negócio muito estranho. Quando você olha para o trânsito e fala, nossa, eu podia ter feito isso aqui em 2 minutos. Exato.
E eu acho tão importante, Iron, e aí vou pedir a sua contribuição para o telespectador que está nos acompanhando pela TV ou pela internet entender um pouco. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, a gente tem a bicicleta e aí a gente fala do trabalho transformador da ONG na vida das pessoas, mas também na questão da mobilidade. Quando a gente pega um dia sem carro, ou também ações que a gente sabe que vocês fazem muito, vamos tentar despoluir um pouco a cidade, deixa lá o carro, deixa a moto, deixa a van, vem aqui para a bicicleta e realizar essa cultura na cabeça, no imaginário das pessoas, das crianças, começando lá logo cedo, entendendo, se eu posso ir de bicicleta, por que eu vou tirar o carro da garagem? Essa questão de disseminar essa cultura da bike, né? A gente brinca da cultura do não carro. Porque você tem realmente outras possibilidades que podem sim levar mais pessoas, né, como transporte coletivo num geral, mas de fato, dependendo, né, do que a gente está falando de estrutura, até dentro de São Paulo, quando a gente olha para uma área mais central, você tem uma inervação de mobilidade muito maior. Você tem à disposição muito mais veículos, né? Falo veículos sobre trilho, sobre monotrilho, sobre rodas, enfim, que são ônibus, vans e tal, e até os carros de aplicativo. Então, assim, são muito mais difundidos na parte mais central da cidade. Quanto mais longe a gente começa a sair do centro, mais rarefeito vai ficando isso. Com certeza. E quando você começa a fazer esse processo de tirar, né, as possibilidades ali das pessoas, você cria automaticamente outras possibilidades para elas. Naturalmente, se a gente fala aqui, né, em termos de proporção, se eu moro em Santo Amaro e preciso vir para a Sé, né, que é o centro de São Paulo, existe uma distância muito grande. E aí a gente começa a incentivar com que as pessoas, de fato, comecem a construir uma estrutura de mobilidade para aquela situação onde ela está, que a gente usa o intermodal. Ou seja, tenta, se você pode, tirar um pedaço desse ciclo que você dependeria 100% do transporte coletivo ou sob roda. Então, usa a bicicleta até chegar na estação. Completa a estação na maior distância, ou por uma chuva, ou até por questão do tamanho, do tempo de deslocamento, e usa essa bicicleta de novo na outra ponta. Então, você não deixa de fazer a tua parte no sentido de despoluir, de fato, né? Se a gente olha para o lado ambiental, você está tirando um carro. Né? Vou pensar no questão mais individualista ali. Você está tirando um carro. Pensa que tirando um carro, você está reduzindo, talvez, o tempo daquela pessoa que está lá naquele ônibus em 5 minutos. Se cada um dos 20 carros que estão do seu lado ali fizerem um pouquinho, aquele cara que está precisando, de fato, usar o transporte público, você facilita a vida dele. E lá na frente, isso com mais gente de bike na rua, a gente automaticamente puxa uma outra frente, né? Que é mostrar para o governo, mostrar para o Estado que tem mais gente ali. Que a gente precisa de um pouco mais de atenção para facilitar com que mais pessoas comecem a usar. Então, se torna um ciclo. Então, quando a gente coloca a bicicleta na rua, é muito político mesmo. A gente está falando, olha, a gente está aqui. A gente também, assim como todo o recapeamento que a gente precisa fazer, o cuidado com as vias, olhem para as bicicletas, porque a gente está fazendo de uma forma muito mais barata um trabalho que é coletivo. Então, se de fato a gente pode ter um investimento ali nessas bicicletas, mais pessoas vão querer usar e, né, vamos esperar que menos pessoas queiram sair de carro. Então, realmente, essa questão da mobilidade ela é muito inteligente quando a gente pensa que todo mundo pode apoiar ela. Todo mundo pode realmente fazer um pouquinho dentro desse processo todo para que realmente a gente consiga ter cada vez mais bicicleta na rua. E quando você fala cada um fazer um pouquinho, aí já me recordo aqui o meu caso. Eu não consegui ter bicicleta aqui em São Paulo pela questão de espaço, mas sou adepta dessas bicicletas dos parceiros, que também é um parceiro que pensou nessa questão da mobilidade e também pensou que aquela bicicleta pode ser o lazer do pai, do filho, da mãe no final de semana ou não no final de semana, porque São Paulo, por exemplo, a gente vê esses parceiros em diversos pontos da cidade. Como é que a ONG enxerga esse trabalho desses parceiros, possibilitando que pessoas que não têm como ter uma bicicleta
como o meu espaço na minha casa, que não tem como mexer uma bicicleta, eu tenho acesso ali qualquer hora, qualquer momento, vou lá com o celular e tenho a minha bicicleta. Com certeza. A gente, na verdade, vê isso como literalmente, uma mão na roda, porque é algo que, assim, acontece muito, como eu comentei, né? Tem muitas pessoas que vêm até a gente tentando, né, começar a pedalar e, de fato, não tem a bicicleta pelo fato de que não pedalam, né? Então, eu não vou comprar ainda, não me sinto seguro o suficiente para ter uma bicicleta. Então, a gente até incentiva com que as pessoas comecem com a gente, com as nossas bicicletas, que são bicicletas, entre aspas, comuns, né? Vamos falar, não de parceiros, mas são bicicletas próprias nossas. Sim. Essas pessoas começam a treinar nessas bicicletas e, dependendo do ponto em que essa pessoa chega, a gente até incentiva com que ela pegue dentro de um parque, aí óbvio, de novo, né? Dentro de um lugar seguro, com segurança, que ela pegue uma bicicleta desses parceiros e continue a treinar. Porque, Olha de que fato, legal. acho que a gente, quando criança, lembra, né? Você não vai aprender a primeira vez. Não, Você precisa continuar treinando para aquilo acontecer. Então, a gente incentiva com que essas pessoas usem essas bicicletas, aí no foco do Bike Anjo, de continuar pedalando ou continuar tentando, né, aprimorar o que ela está aprendendo nessas bicicletas. E não só. Eu falo, eu tenho algumas bicicletas minhas, aí de fato, bicicleta é uma coisa maluca, porque você começa com um e depois vai aumentando, mas eu tenho as minhas próprias bicicletas, mas eu sou uma pessoa que usa essas bicicletas de parceiros nesse sentido do intermodal. Sim. Então, muitas das vezes, a gente tem algumas restrições em colocar as bicicletas dentro de trens, de metrôs, ou às vezes numa região que você não se sente tão seguro em passar de bicicleta por questão de ser perigoso, ou às vezes não tem condição mesmo. Se, por exemplo, eu estou num local onde eu preciso pegar uma via de grande acesso e eu não tenho uma calçada, um recuo, apesar de pedalar muitos anos, eu não me sinto seguro o suficiente de ir para a rua. Eu não preciso me expor nesse sentido, considerando que posso sofrer um acidente que eu vou dar muita situação para ele acontecer. Então, eu prefiro evitar. Então, nesses momentos, eu deixo a minha bicicleta em casa, faço o percurso que eu preciso fazer e, quando é possível que eu use essas bicicletas, de fato, é uma coisa que está no meu dia a dia. E nós incentivamos as pessoas que façam isso. Então, é engraçado porque dentro do Bike Anjo a gente tem aquela pessoa assistida, né, que é a pessoa que a gente está ajudando a pedalar. E aí, normalmente, vem o pai, o tio, um amigo. E enquanto essa pessoa está pedalando, a gente deixa ela naturalmente, né, com ela e a bicicleta ali para testar. E as conversas que a gente tem com as pessoas que estão em volta normalmente são essas. E você pedala? Ai, pedala, mas pedalo pouco, não tenho espaço em casa. E engraçado que perto desse lugar onde a gente dá a escola do Bike Anjo, tem uma estação gigante com muitas bicicletas. Então, muitas das vezes, essas pessoas falam assim, eu posso testar se eu ainda lembro andar de bicicleta? Se naquele momento as nossas bicicletas já estão com os nossos parceirinhos ali ensinando a pedalar, a gente incentiva que eles atravessem a rua, peguem uma bicicleta e falem, vem para cá, vem para o nosso ambiente aqui que é gradeado, para que a gente possa te ajudar. Então, assim, para aquele momento é uma bicicleta que está ali. Com uma revisão, muitas das vezes, muito bem feita, né? Elas são bicicletas feitas para durar, né? Então, quem já utilizou, elas têm uma estrutura muito, muito parruda, né? Os pneus não furam, é muito difícil de você quebrar uma bicicleta daquela, porque, de fato, ela foi produzida para aguentar o tranco da rua, né? Principalmente. Então, assim, a gente enxerga que realmente deveria existir muito mais, de fato, né? Já existe bastante, mas o quanto mais existir, melhor. Porque acho que é aquela questão, quando a gente olha para um mercado, você fala, que legal, tem um mercado aqui, não vou usar, mas eu sei que se um dia eu precisar, tem. É a mesma coisa da bicicleta. Às vezes você pode estar olhando e falar assim, putz, quando que vai passar o meu próximo ônibus? Ou quanto vai ficar desse aplicativo de mobilidade aqui para eu chegar no lugar X? Putz, mas será que se eu pegar a bicicleta, às vezes, porque a bicicleta ela te dá a possibilidade, por exemplo, de pegar uma ciclovia que entra numa contramão de uma avenida grande. Que você vai ter que dar uma volta de 20 minutos para chegar num ponto. E a bicicleta te liga do A ao B em 5. Então, assim, se é possível, se você está bem fisicamente para poder fazer esse percurso, e é um percurso que você se sente seguro em fazer, por que não?
Então, assim, facilitaria muito ter a bicicleta disponível para você fazer ali. De fato, se não tem, se você precisa deslocar 1 quilômetro para encontrar uma bicicleta, aí, de fato, você fala, não, acho que é mais fácil eu ir pelo celular aqui, que é mais simples. Mas não, às vezes a bicicleta está ali, fala assim, bom, por que não? Custa menos até, talvez, do que você vai gastar. E, óbvio, daí te dá a possibilidade de fazer, ganhar tempo, né? Que é uma coisa que eu acho que hoje é o mais precioso O que a mais gente tem. precioso. Eu não posso deixar de não tocar nesse assunto com você também, porque no meu caso, a bicicleta é uma terapia. Quando eu pego a bike e vou ali, eu dei o exemplo para o Iron da República do Líbano, que eu gosto muito. Parece que sou eu, meu ventinho, meu sol, enfim. Esse trabalho de vocês como anjos, da Bike Anjo, também é um momento, na maioria das vezes, em que as pessoas sentem esse acolhimento e às vezes têm um problema muito grave e elas acabam entrando para o grupo como sendo também um momento de terapia, de aqui eu me conectei, aqui eu me encontrei, eu recebi esse acolhimento. Vocês devem ouvir muitos relatos. Sim, eu até sugiro quem puder e quiser no Instagram do Bike Anjo, tanto o Bike Anjo Nacional quanto o Bike Anjo São Paulo e todas as outras cidades que a gente tem o Bike Anjo. Normalmente a gente coloca os depoimentos das pessoas imediatamente após esse encontro. Então ali a gente vai entender, como comentei, as pessoas elas vêm com são inúmeras situações. Então tem pessoas que realmente chegam ali com muito medo, saem com menos medo, mas muito mais confiantes de que se elas continuarem insistindo naquilo que para ela é algo novo, talvez seja uma ferramenta de vencer aquele medo. Existe ali esperanças de, por exemplo, gostaria de fazer com que minha vida se tornasse mais saudável. E vejo na bicicleta essa possibilidade, mas faltam-me ferramentas, né, para usar essa bicicleta como eu gostaria. Então, quando a gente fala de terapia, ali, né, do acolhimento, é muito legal a gente ouvir o que a pessoa está esperando da bicicleta. Porque, no fim do fim, a bicicleta nada mais é do que dois pneus conectados com ferro, né? Então, ela é imaterial, ela, enfim, ela por si só não traria nada de significativo. Mas o que você imprime da bicicleta, ou aquilo que a bicicleta vai te trazer, ela se torna um veículo muito potente. Potente no sentido de poder maximizar o que você quer de uma forma que só vai depender literalmente de você. Porque diferente quando a gente pensa, né, naquela questão de vou comprar um carro, porque esse carro vai fazer com que minha vida... É o carro que está fazendo o trabalho por você. A bicicleta não. Ela só anda se você pedalar. A gente pode roubar um pouquinho ali na bicicleta elétrica, mas tem muito essa questão de você fazer a bicicleta andar. Então, tem muito significado, é muito forte para uma pessoa quando ela literalmente consegue manobrar aquela bicicleta para o rumo que ela decidiu que a bicicleta tem que ter. É um mundo de possibilidades, né? Sim. Iron, você falou então, tem o grupo de São Paulo, a qual você pertence, mas a gente tem grupos espalhados por todo o Brasil e também fora do Brasil. Sim. O Bike Anjo, na verdade, ele nasceu, a iniciativa, ela começou aqui em São Paulo, por volta ali de 2010, 2011, como uma história do, olha, a gente precisa ajudar uma galera, um grupo de amigos ali que tinha essa dificuldade ali, olha, o fulano não sabe andar de bicicleta, e começou aquela história, vamos juntar a galera aqui, vamos tentar ver se a gente consegue ajudar, tal. E aquilo ali começou do tipo, putz, funcionou para mim, pode funcionar para outra pessoa, e daí começou-se uma articulação ali, até então não era de fato um grupo organizado, era só uma rede de apoio entre amigos. E, de fato, ali de 2011 para frente, começou essa organização aqui ainda em São Paulo, de falar, olha, eu acho que isso aqui pode se tornar uma estrutura onde a gente pode juntar pessoas que queiram fazer isso e ajudar pessoas que precisam disso. E ali começou essa história de São Paulo, e daí natural, né? São Paulo é uma metrópole, a gente tem gente de todo lugar do planeta passando por aqui, e era natural. Se você tem uma iniciativa legal, pessoas que conseguiram se organizar a ponto de fazer com que isso pudesse ser espalhado, né? Aquela coisa do eu não vou guardar só para mim, eu preciso fazer com que isso vá à frente. E aí
natural, né? O vento passou e, de repente, o Bike Anjo chegou em Recife, ou seja, do outro lado já do Brasil, basicamente. E aí começou descendo. E aí a gente tem realmente pontos, e essas pessoas hoje desse grupo, a gente fala ali de mais de 10 mil voluntários hoje dentro do Brasil. Salvo engano, acho que passou bem mais desse número já, mas enfim, a última contagem a gente estava bem acima disso já. E aí esse grupo, o Bike Anjo Nacional, ele realmente hoje já é uma estrutura, ela é uma ONG já que conta com parcerias, enfim, e aí são parcerias mais locais. Então, para cada estrutura e cada região, a gente tem realmente os estados. E aí, cada estado ele tem uma organização, a estrutura sempre é essa mesma, né, de você ter realmente um grupo de pessoas que são voluntárias, que apoiam as pessoas que querem começar a pedalar. E sim, aí a gente está falando de Brasil, muito, né, a gente cobre basicamente o Brasil inteiro, então cada estado é interessante até procurar no Instagram, porque daí realmente para cada lugar é divulgado onde existem esses encontros, quais são as atividades que acontecem paralelas, inclusive, não somente a escola Bike Anjo, né, que é onde a gente pega essa galera para aprender a pedalar, mas existem parcerias que acontecem com empresas, então acontecem muito de palestras, da gente explicar o motivo da mobilidade ser importante para aquela empresa. Então isso acontece, cada estado tem sua organização, e a ideia é que todos realmente, de fato, sigam sempre esse mesmo objetivo. E, naturalmente, de novo, né, São Paulo é um eixo motriz aqui. Passaram pessoas de alguns outros países, e aí, de fato, a gente já tem Bike Anjo com outros nomes, né, mas, enfim, são pessoas que vieram para cá, trocaram experiências com a gente. Então, a gente já tem na Europa alguns blocos que tem realmente já um modelo bastante parecido com o Bike Anjo. Tem na Austrália, enfim. Então, a gente já tem algumas outras partes do mundo aí que tem galera ensinando gente a andar de bicicleta. Olha que bacana. Então, você pode entrar no site, também pode entrar no Instagram da sua região, tá aparecendo tudo aí na tela, e encontrar um grupo do Bike Anjo para você. E que mensagem você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda tem aquele medo da bicicleta? E a gente sabe que a bicicleta, ela possibilita, aí, como eu falei, um mundo de transformações aí, de possibilidades. Legal. Acho que a mensagem que eu, assim, repito e, sei lá, acho que para minha vida é: põe uma bike na rua. Acho que é isso. Se tem medo, a gente ajuda. Se já colocou a bicicleta, mas ainda não está tão seguro, deixa a bicicleta na rua. Vai com ela, vai com medo, procura ajuda. Tem gente para ajudar, tem gente querendo ajudar. E assim, a bicicleta é algo que literalmente vai te mover muito. Literalmente. Ela vai colocar a tua vida em movimento, assim, em caráter geral. Você aprende com a bicicleta todo dia. Todo dia que você coloca uma bicicleta na rua e você tem que pedalar literalmente para onde você precisar, a sensação, ainda que pequenininha, mais do que eu venci mais um dia de bicicleta, é gigante. Assim, acho que a melhor mensagem do mundo é: põe uma bicicleta na rua. Só. Então, a gente termina o programa de hoje com essa mensagem: põe uma bicicleta na rua. O Terceiro Setor vai ficando por aqui. Hoje a gente conferiu, então, o trabalho da Bike Anjo, com esse, né, trabalho tão inspirador por uma vida mais saudável, sustentável, com essa amiga, eu vou falar, né, Iron, tão especial. Muito obrigada pela sua presença. Eu nem vou usar repetir o seu sobrenome, eu prefiro andar de bicicleta, que é mais fácil. Olha, a sua mensagem aqui hoje foi transformadora. Vamos colocar bikes nas ruas. Valeu, obrigado pelo convite e bora pedalar. Bora pedalar. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.